Você sabe qual é a relação dos piratas com o imperador romano Júlio César? Com o descobrimento do Brasil? Hoje vamos falar sobre isso e ainda conhecer seus costumes, suas leis e como eles estão nos dias de hoje. Arroi marujos, preparem-se para zarpar rumo aos segredos mais impressionantes dos sete mares. Sejam bem-vindos a bordo do Inteligência Inútil. Há relatos de pilhadores navais há mais de 3.000 anos. E o primeiro registro chamando eles de piratas tá na Odisseia de Homero. Aquele mesmo que a gente citou lá no episódio do Aperto de Mãos e que tu pode conferir aqui no card. E ele usa a palavra grega peirates, que significa aquele que ataca. E esses registros mais antigos são na maioria ali do mar Mediterrâneo. E provavelmente o mais famoso deles foi uma vez que os piratas sicilianos sequestraram o imperador romano Júlio César. Eles pediram um resgate de 20 talentos de ouro, que dá aproximadamente 120 mil denários. Se você não está bem familiarizado com o termo denário, você pode conferir também aqui no card do nosso vídeo sobre a origem do dinheiro. Mas os acontecimentos mais populares sobre piratas, com certeza vêm da colonização europeia do Caribe, que aconteceu entre os séculos 17 e 18. A chamada época dourada da pirataria. Tudo começou quando em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, basicamente dividindo o mundo entre Espanha e Portugal. Claro que os outros países não ficaram nada felizes com isso, então eles também começaram a reforçar suas expedições marítimas e criaram as Cartas de Corso. Era basicamente uma autorização por escrito da marinha de guerra de algum país, permitindo que os navios atacassem navios de países inimigos. E esses eram chamados corsários. Essa é uma história de ação e reação. Com o aumento dos ataques, os países também reforçaram suas marinhas e começaram a enviar as expedições guarda-costas. Basicamente eram navios de guerra que iam junto com as caravanas, garantindo a segurança e espantando piratas. Mas essa ajuda vindo lá da Europa não estava dando conta dos piratas que já estavam bem estabelecidos por aqui. Então países como Portugal decidiram se estabelecer nas colônias. E assim, em 1530, Martim Afonso de Souza iniciou a colonização portuguesa do Brasil. Durante os ataques, os piratas e os corsários eram bem parecidos, mas os piratas arcavam com todos os custos, eram tidos como criminosos, mas ficavam com todo o saque que eles recebiam. Já os corsários precisavam compartilhar os seus saques com os países contratantes. Eles começaram a parar de achar isso vantajoso quando em 1671, 37 navios saquearam a cidade do Panamá, que era a cidade mais rica do Novo Mundo até então, e fez eles perceberem que estavam entregando aos seus contratantes muito mais do que recebendo. E além disso, a paz começou a ser estabelecida na Europa, especialmente a partir do Tratado de Utrecht em 1713, e essa paz tirou o emprego de vários corsários e marinheiros experientes. E esses já acostumados com a vida no mar, com fortunas fáceis e com medo do desemprego no continente, abraçaram a vida criminosa da pirataria. Esse foi o ápice da vida dourada da pirataria e também o início do seu declínio. Essa explosão na quantidade de piratas e, consequentemente, nos ataques, fez as nações europeias voltarem a reforçar suas marinhas. Agora, com toda a Europa contra os piratas, os saques ficaram muito mais difíceis e a pirataria foi enfraquecida, mas nunca extinta. Hoje, ela está presente principalmente no Oceano Índico, em especial na costa da Somália. A Somália está numa região muito estratégica, chamada de Chifre da África. Pela costa dela, passam todos os navios que trafegam entre Ásia e Europa através do Canal de Suez. Apesar dessa posição, ela é um dos países mais pobres do mundo. Uma guerra civil que começou no início da década de 90 deixou o país basicamente sem leis e sem rumo. Aproveitando disso, navios de outros países começaram a usar a costa da Somália como depósito de dejetos. Então, sem educação, sem saúde, sem segurança, sem água, sem comida, principalmente pescadores se reuniram e se tornaram verdadeiros piratas, saqueando e sequestrando embarcações, como bem ilustrado no filme Capitão Phillips. E a chamada pirataria moderna é o ato de vender, copiar ou reproduzir produtos sem respeitar os direitos do dono. Ela foi chamada assim pela primeira vez por documentos ingleses do século 17, que chamavam de piratas de palavras as pessoas que copiavam coisas escritas sem a devida autorização. E também lá na época das colônias,
só era permitido o comércio da colônia com a sua metrópole, e os piratas também faziam esse contrabando de produtos de outros países. Então os produtos contrabandeados eram os produtos pirata. E agora vamos para as curiosidades. O código dos piratas ele existiu de verdade. E ao contrário do que é mostrado na fantasia, eles eram muito organizados e tinham um forte senso democrático. Todos eram como se sócios do navio. E o capitão normalmente era eleito democraticamente e ainda podia ser deposto da mesma forma. E eles tinham até direitos trabalhistas. Quando eles perdiam algum membro, eles recebiam uma bonificação em dinheiro. E quando eram invalidados, eles podiam até receber o ouro suficiente para viver o resto da vida. Isso tornava a pirataria mais atrativa e também fazia valer a pena eles darem tudo de si no sax. Eles usavam tapa-olho mesmo tendo o olho perfeito. Isso porque a nossa visão leva até 25 minutos para se acostumar com uma mudança bruta de iluminação. Então quando eles iam para o interior do navio, onde era muito escuro, eles trocavam o olho vendado e tinham um olho perfeitamente acostumado com o escuro. Já a perna de pau e mão de gancho, coisas assim, realmente eram usadas para membros amputados. Sobre os navios fantasma, existem regiões na América Central, principalmente no Triângulo das Bermudas, que ficam semanas sem receber rajadas de vento. E assim, os navios ficavam sem uma forma eficiente de se locomover, não deixando outra opção para os marujos senão abandonar o navio. Depois de algumas semanas, o vento voltava a soprar e o navio, que estava ainda com a vela içada, começava a navegar por aí, hein? Existem pouquíssimos relatos sobre aquela punição de andar na prancha e também sobre tesouros escondidos. Na verdade, os piratas eram muito gastadores porque eles tinham a vida muito curta, tanto que o principal saque para eles era álcool e armas. E por último, nem todo navio pirata usava aquela bandeira da caveira com o ossinho cruzado, que é chamada de Jolly Roger. Na verdade, era bem comum manter o padrão de preto e branco, mas vários navios tinham seus próprios desenhos. E esse tema foi sugestão do André Felipe Pereira, que é um caçador de piratas dos nossos tempos atuais. Valeu, André, brigadão pelo apoio, brigadão pelo teu trabalho. E assim como no navio pirata, aqui a gente escolhe os temas democraticamente, então se tu tiver uma sugestão, deixa aqui embaixo, que quem sabe vai ser o tema do próximo vídeo. E aí, gostou da aventura? Então vem fazer parte da nossa tripulação para não perder nenhuma outra. É só clicar no se inscrever, ativar o sininho, deixa o like aqui também e até a próxima, marujos. Vocês estiveram a bordo do Inteligência Inútil.